Olá, boa tarde. Hoje, domingo, um dia nublado aqui em São Paulo, né? Sem chuva, apenas uma leve garoa. Aqui estou eu novamente, ao som de Yanni, né? Gostaria que pelo menos isso sensibilizasse mais a visualizarem o meu youtuber, né? Aqui estou. Este aqui é o 42º vídeo. E não quero demorar muito, não. Eu apenas quero agradecer por aqueles poucos que me assistiram e assistem, lamentando apenas que não colocam uma opinião, sabe? Não sei, parece difícil, né? Eu não sou youtuber e não sou nenhum influenciador digital. Eu sou eu. Tenho as minhas ideias nos meus 83 anos vividos. Talvez não tão bem, não sei, né? Um dia saberei. Mas faço o possível para não complicar a situação, né? Não como outros que fazem inadvertidamente, né, o possível para complicarem lá atrás. Aliás, lá atrás não, em algum lugar, né, é o seu futuro espiritual, sabe? Uma vez eu, não sei se eu já relatei, lendo a revista Veja, já faz tempo, eu li a matéria de um médico de um hospital famoso aqui de São Paulo, não sei se sírio-libanês ou Alberto Einstein. Bom, ele relatou na matéria que, em certa ocasião, chegou um casal e o esposo apresentando um problema sério, não é? Se queixando, enfim. Aí o médico, não é? Um médico muito conhecido, famoso inclusive, ouviu esses reclamos do paciente e, já meio preocupado, pediu exames. Bom, depois de alguns dias os exames chegaram, o paciente com a esposa entraram no gabinete desse médico, e não é verdade, isso é verdade, hein? E o médico já tinha visto os exames desse paciente, chegou para ele e falou assim, na bucha: o senhor está com câncer no fígado. O paciente levantou-se, deu um tapinha no ombro da esposa, assim: vamos, eu não falei para você que a coisa não era certa, não era séria? E saiu no gabinete. E o médico ficou prostrado, tolhido de surpresa, ele ficou assim, sabe? E isso o fez pensar que
certos, sabe, certas informações, não sei, sabe, não podem ser dadas assim na bucha, né? E eu, inclusive, anos atrás, tive algo mais ou menos parecido, só que, felizmente, o meu problema foi... Aliás, voltando um pouco, esse médico resolveu, inclusive, fazer uma reprogramação para que aquilo que aconteceu em seu gabinete não ocorresse mais. Voltando, eu tive um problema no couro cabeludo, feridas aqui nessa parte da tonsura, como dizem, né? E eu vou dizer com sinceridade, preocupado, tal, com certo medo, tudo, porque a ferida não passava, enfim. Eu demorei para procurar um médico. Isso começou mais ou menos em setembro, agosto, setembro de 2013. E eu só fui procurar médico em 2014. Aliás, não fui nem procurar, eu fui para uma emergência no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Naquela época eu não tinha plano de saúde. Os problemas da Varig e tudo mais impediram que eu tivesse um plano de saúde. Então eu tive, aliás, eu já falei várias vezes, eu agradeço imensamente, tá? A ter o Hospital São Paulo, sabe, como uma... Olha, se não fosse o Hospital São Paulo, não sei o que seria, sinceramente. Então eu fui para lá, isso foi às 4 e pouco da madrugada, pouco perto das 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu comecei a sentir mal, sabe, no couro cabeludo. E aqui em casa mesmo, eu pedi para minha esposa ver, e na ferida tinha picho, mas até esqueço. Então, eu falei, não, vamos lá para o Hospital São Paulo. Chegando lá no Hospital São Paulo, eu até pensava que fosse fungo, que eu tivesse fungo. Por quê? Porque aqui tem muita pomba onde eu resido. Sei lá. Aí então eu fui atendido, a médica começou a retirar os bichinhos, né? Tem até um nome que eu esqueço no momento. E foi tirando, e um médico que cuidava daquele setor do PS, ao me ouvir falar que eu estava possivelmente com um fungo, coisa, ele fala, isso não é fungo não, isso é câncer. Então são coisas que, sinceramente, médico não deve fazer. Em primeiro lugar, porque não me conhecia, não sabia quem eu era, não é? Então, devia ter mais cuidado. Felizmente, depois eu fui operado, tudo. Mexeram no meu couro cabeludo, mas deixa para lá. Por que eu falo isso aí? O negativismo que pode acontecer nas pessoas, de não se tocarem na realidade dos fatos, inclusive de uma certa forma, até fugirem dela, como aquele paciente que fugiu da sua realidade, porque o que deveria ter acontecido foi assim, doutor, então vamos fazer o que tem que fazer. Ele não, mulher, não falei para você que não era grave? Levantou e saiu do consultório. E não sei o que aconteceu depois com esse paciente, se ele foi abordado posteriormente, não sei, né? Mas esse negativismo que muitas vezes nos acompanha, né, é prejudicial, muitas vezes, principalmente quando ele é intencional, que é o caso das queimadas.
que é o caso que está acontecendo aqui no Brasil. Lamentavelmente, onde já se viu um presidente fazer algumas queimadas, quanto se sabe, aliás, até uma piada, né? Do Zé Simão, que é o nosso vice-presidente Mourão, diz que iria convidar autoridades diplomáticas para fazerem um voo pela Amazônia. Então, o Zé Simão, né, ele chegou e falou, né, que vai ser difícil para o piloto, sabe, se desfiar dos focos de incêndio. Até ele faz uma piada, pô, é aquele foco ali de incêndio. Não, ali é um churrasco que está sendo feito. Entende? Não tem problema nenhum. É lamentável, sabe? Eu não sei, sabe? Eu acho que... Olha, eu convivi na aviação durante muito tempo com gente experimentada no voo, sabe? Gente que não podia titubear, era a realidade. Sei de vários casos, sabe? Que não teve esse negócio, não, isso não é nada, entende? Em relação à equipe técnica, não, esse não é nada. Eu acho que, como eu ontem estava comentando com minha esposa, não é, aqui, ao ouvir o noticiário à noite, é uma coisa que não devia acontecer, sabe? Tem que assumir, está acontecendo, e vamos ver o que vamos fazer. Vamos colocar aquilo que tem que ser colocado à frente para resolver, que é inclusive o caso do coronavírus. O maior responsável, na minha opinião, é o nosso presidente. Ele pode ser que está fazendo 1000 coisas. A ação devia ter sido no primeiro momento. E não podia ser de outra forma. O disco enrascou lá. Melhor desligar. Não podia ser diferente, sabe? Em vez de ficar com ciúmes de ministro da saúde, né, porque ele estava em evidência, tudo mais, sabe? Eu não tenho nada, desconheço, nem sabia o nome do ministro da saúde. Inclusive, num vídeo anterior, eu cheguei até criticá-lo por não conhecer o plano de saúde da Prevent Senior. Entende? Como deveria conhecer, que é o único plano praticamente aqui no Brasil que atende pessoas de idade como eu, como minha esposa e tantos outros. Entende? E, enfim, eu acho que a atitude deveria ter sido tomada por ele como um general, um verdadeiro general, à frente, tendo ao seu lado o ministro da Saúde. Entende? Eu acredito que vidas poderiam sim serem poupadas. E hoje nós poderíamos ter um país mais bem organizado. E ontem mesmo eu ouvi a fala dele, sei lá onde, entende? Agradecendo e dizendo que a economia do país foi um país que menos sofreu. São milhões de desempregados, gente quase passando fome, entende? Agora, uma parte recebendo R$300 que não dá para nada. Quem é que vive com R$300? Se R$600 era difícil, com R$300 vai fazer o quê? O país que menos sofreu na economia, ele está brincando, sabe? Eu não sei. Agora tem gente que aplaude, sabe? Oh, é o meu herói. Antes fosse. Eu, inclusive, em vídeo anterior, cheguei a falar que gostaria, sabe, de
de nesse momento, estar aplaudindo. Hã? E nós estamos aí. Eu vou dizer uma coisa. Vou lhes dizer uma coisa. Anos atrás, eu cheguei a ir até Santarém, né? Acho que foram 3 vezes. 3 vezes. Um lugar ótimo. Naquela época tinha o Hotel da Varig, então eu, esposa e minha filha, íamos para lá para descansar, para relaxar. E gostava, sabe, daquela cidadezinha. E, numa das vezes, talvez a última, eu e minha esposa e minha filha participamos de um tour dentro da mata fechada. É uma área, pelo menos era uma área delimitada, e pertencia a um americano, entende? Acho que ele havia comprado. E então ele explorava aquela mata através do turismo, né? Então, pegava um grupo de pessoas e com um guia, um guia experimentado que conhecia aquele local, ele logicamente guiava um grupo, né, nessa mata. Eu me lembro que eu saí com meu sapato, aliás, meu tênis, que parecia que tinha uma sobressola de cerca de 3 ou 4 centímetros. Por causa de quê? Da folhagem, é o humus. É aquilo que sobrevive, que a mata sobrevive. E aquela mata, ela não era primária. Ela já havia sido tocada pelo homem. Porque encontrava-se café. E café não existe em mata fechada primária. Né? Então aquilo lá mostrava que num passado, sei lá quando, já tinha havido a tentativa de plantar café naquele local. Foi um passeio de umas 2 horas, significativo. Eu tenho até registrado num videocassete. Aliás, diga-se de passagem, eu levei uma câmera que eu havia adquirido e quase que me entortou. Eu tive depois dores na coluna de empunhar aquela câmera para registrar, né? Mas valeu a pena. Está comigo a câmera, aquele passeio. Agora, por que eu estou comentando a respeito? Porque quando nós nos dirigimos para aquele local, né, antes de entrar na mata, nós passamos por local, sabe, que era puro areião. E nós já havíamos tido um contato com esse americano, né, antes de irmos para lá, e ele havia nos orientado, conversado conosco, né? E ele falou a respeito do desmatamento. Isso lá atrás, nos idos de 1990 e pouco, entende? Já faz um bocado de tempo, mais de 20 anos. Né? O perigo do desmatamento, sabe por quê? Porque o desmatamento naquela região implicaria, possivelmente, no surgimento de um deserto. E ele alertava sobre isso aí. E eu cheguei a ver locais, antes de nós entrarmos na mata, que era puro areião. E ali já tinha, no passado, tinha sido mata fechada. Eu, inclusive, há pouco falei que aquela mata, ela se alimenta do humus, que é as próprias folhas que caem das árvores e que ficam no solo e são submetidas à umidade, ao calor,
a chuva, etc. E é ela que produz os elementos necessários para a sobrevivência na mata. Agora o pessoal está desmatando, tá queimando tudo mais. Olha, sinceramente, mexeu comigo ver, sabe, o que eu vi, o que eu tenho visto. Animais mortos, sabe, jacarés, sabe, todos tortos, sabe, arregaçados devido ao fogo. É triste, sabe? Nos meus 83 anos, olha, sinceramente, eu sei que, vez ou outra, mas no passado não se ouvia falar. Agora podem dizer, não, mas isso aí, comunicação, tudo mais, pode ser, mas eu tenho quase certeza que não existia esse número enorme de incêndios na mata, né? Provavelmente muitos provocados pelo próprio homem, direto ou indiretamente, às vezes diretamente, como aconteceu lá na Amazônia, né? Que fazendeiros quiseram aumentar seus pastos, né? E botaram fogo, inclusive organizaram, sei lá, contrataram gente para fazer isso aí. Que, aliás, houve um inquérito para apurar responsabilidades e não se sabe no que resultou. No que aconteceu posteriormente. Enfim, é um crime. É um crime contra a própria natureza. Olha, é um planeta que está superlotado. São cerca de 7 bilhões de almas. Não muitas décadas atrás, eram 2 bilhões aproximadamente. Então é complicado. Se nós não zelarmos por isso que nós não temos outro planeta para correr, não. Ainda está muito longe, muito longe. A colonização, quer dizer, podermos desfrutar de um outro planeta para viver. Nós não temos essa possibilidade. Então o que precisa ter é bom senso. E inclusive das autoridades. Eu acredito que devem ser punidos severamente aqueles que provocam esse caos que atingiu Mato Grosso, aí, Pantanal. Triste, muito triste. Um local que tem muita água, por isso que se fala Pantanal, e pegando fogo. Muito triste. Como também triste lá nos Estados Unidos. Agora, o presidente lá americano acha que não tem problema nenhum. Isso não tem a ver nada com questões do clima, da manipulação do homem que está afetando o clima. Não é nada disso aí. Isso é normal. Eu encerro apenas lembrando uma coisa. Por volta de 1976, mais ou menos, quando eu fazia engenharia, e nós tínhamos a aula com Salvatore de Salvo, um dia ele falou a respeito, viu? O pessoal, um olhou para o outro, como dizendo, será que esse cara tem razão? Ele mesmo falou que o dia que que houver uma alteração significativa no sistema atmosférico, enfim, né? Com o homem mexendo tanto como está mexendo, o homem vai sofrer com isso. O clima, tudo, mudanças serão tão significativas que o homem poderá até não sobreviver. A natureza é drástica e muitas vezes ela mostra, porque muito que já está acontecendo é a interferência do homem. Interferência do homem.
E não sou eu que digo, não. É gente especializada. Eu não sou especialista nisso aí. Eu apenas assisto o noticiário e penso a respeito. Que é uma coisa que vocês deveriam também pensar. E também, para encerrar, sabe? Coloquem as barbas de molho, tome cuidado, porque o vírus está por aí. Tá? O pessoal está abusando. Pensando que está tudo... Tem gente já falando que... aliás, até o nosso presidente já... Que o Covid não está indo embora, não. Enquanto nós não tivermos vacinas adequadas, etc., ele estará por aí. E uma das coisas que o mantém afastado das nossas casas, das nossas vidas, é o cuidado pessoal que reflete nos demais. Entende? Naqueles que nos são caros, né? Os parentes e inclusive amigos, vizinhos, etc. Não se pode bobear. Agora há poucos, eu tive que levar a esposa até um supermercado para fazer umas comprinhas e tudo mais. Na volta, no retorno, álcool gel, álcool, tal, os pacotes, tudo, para evitar que esse vírus entre nesta casa. E eu espero que vocês reflitam a respeito. A pandemia ainda está presente. Nós não temos ainda nada, nenhum medicamento eficiente, né, que possa conter, no caso de uma infecção, de uma infecção mais severa, infestação mais severa. Infecção, sei lá. Entende? O que nos protege no momento é máscara. É máscara. É desagradável, mas é o que nós ainda temos como garantia de uma proteção. Mãos, lavar com frequência, álcool gel, ou então álcool, ou lisoforme, nos pés, nos sapatos. Tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado. Para evitar. Entende? E rezar para que no futuro não muito distante, que vai ser possivelmente mais ou menos metade do ano que vem, tenhamos a garantia de vacinas eficientes no mercado. Aliás, podemos tomar. Um bom domingo e se cuidem, porque não tem outro jeito. Hasta la vista, babies.